a gente produziu também homenagens especiais ao longo do ano, né? Coisas que a gente nunca tinha feito até então, para reconhecer essas pessoas que representaram e representam muito para a história da FASU ainda. Então foram mais de 100 medalhas feitas ao longo do ano para reconhecer egressos nossos, técnicos e jurados, né, da ABCZ e de outras entidades que formaram na FASU. Fizemos também mais de uma centena de troféus. Mas um momento que me emocionou muito, assim, a gente tenta segurar um pouco a emoção, foi o momento que a gente fez homenagem aos ex-diretores da FASU. E aí eu tinha que fazer um discurso e meu pai estava lá. Então aquilo foi muito chocante para mim, porque falar assim, minha perna ficava tremendo igual o bambu. Falei, isso aqui não vai sair. É um ponto importante, Rayane, porque às vezes as pessoas vão falar, nossa, foram mais de 300 homenageados, mas é muita gente. Mas é muita gente para uma história de 50, ou melhor, né? Uma história que começou muito antes. Porque é importante até as pessoas entenderem que a concepção da FASU, ela foi de 20 anos antes da inauguração da FASU. Inclusive, a minha mensagem para daqui 25 anos, eu tentei fazer algo num tom mais descontraído. Eu coloquei que eu desejo que a BCZ traga um show da Taylor Swift. Então... Bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao FazuCast, o podcast da FASU. No episódio de hoje eu tenho a honra de receber 3 pessoas muito especiais. O projeto ele começou como uma iniciativa para celebrar os 50 anos da instituição, trazer algumas histórias de algumas pessoas que fazem parte dela, e hoje nós encerramos essa temporada e não poderia deixar de trazer quem estava por trás aí desse projeto, quem fez acontecer e tornar ele possível. O nosso diretor, José Olavo Borges Mendes Júnior, a nossa gerente de comunicação, Daniela Miranda, e o nosso gerente de marketing, Gustavo Rodrigues. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Bom, boa tarde, bom dia ou boa noite. É um prazer estar aqui, estando no último do ano, né? E a gente estava conversando até antes, né, Gustavo? Que a gente não tinha noção de fazer um podcast. Justamente. E então, então aqui para contar tudo, né? Isso, inclusive, está debutando aqui você e a Daniela. Eu já tive do lado contrário. A Rayane, eu não lembro se foi o segundo ou o terceiro. Foi o primeiro. Foi o primeiro? Me pôs para fazer as entrevistas. Eu falei, gente, eu nunca mexi com isso. Então vamos ver o que vai sair. Me falaram para ficar bem descontraído, então eu falo a mesma coisa. Vamos fazer um negócio alegre, né? Para o encerramento, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu agradeço muito aí a oportunidade, Rayane. Foi o FazuCast, foi uma das ações, né, do cinquentenário. E estar aqui presente para poder contar como foi toda essa trajetória é um motivo de muito orgulho, porque aí vencemos, né, conseguimos. É o resultado aí de toda a nossa trajetória. Poder estar aqui hoje para celebrar mesmo, né? Junto de todos nós e junto com mais outras mãos que fizemos tudo isso acontecer. Vamos compartilhar um pouquinho de tudo que foi esse ano. Então vamos lá às apresentações dos convidados, que apesar de serem bem conhecidos, eu fiz questão de trazer, ainda mais que no episódio que o José Olavo ele foi meu companheiro de apresentação, não teve uma apresentação dele. Então vamos lá. José Olavo Borges Mendes Júnior é médico veterinário, mestre em ciências animal e tem uma história profundamente ligada ao agro e à própria FASU, filho de José Olavo Borges Mendes, que também foi diretor da instituição e carrega um legado aí que atravessa gerações. A Dani, ela é jornalista pós-graduada em gestão do agronegócio e em comunicação corporativa e comunicação corporativa estratégica e gestão de crise, atua como a nossa gerente de comunicação e já soma aí mais de 10 anos, né, dedicados à instituição. O Gustavo também está há 10 anos fazendo aí parceria para a Dani. Ele é publicitário, pós-graduado em gestão do agronegócio, em comunicação e designer digital. Contribuindo também aí diretamente para a questão da nossa identidade, da nossa faculdade. E, bom, apresentados, vamos lá
as perguntas. Como já foi mencionado, vocês tornaram possíveis todas as construção aí do cinquentenário. E, bom, para começar, José Olavo, enquanto diretor, quando começaram a idealizar esse projeto, quais eram os principais objetivos da FASU, da gestão com o cinquentenário? Raiane, antes de começar, se você me permite, eu queria falar uma parte do currículo do Gustavo que não foi mencionada. Fora isso, ele é docente lá da instituição. Ah, sim. Entendeu? Então é um privilégio tê-lo lá também no nosso corpo docente. A ideia nossa sempre foi trazer pessoas que estão ligadas, estão trabalhando para poder colaborar com os nossos alunos. Então, foi um ganho nosso, o Gustavo está lá. Tá? Então, você me desculpa só me dar esse adendo. Então, mas... só aproveitando também, além de agradecer as oportunidades, não tem formação que também nos prepare para um ano desafiador como foi esse, né? Então a gente une a nossa formação acadêmica com os desafios reais do mercado para ter chegado até aqui, que eu acho que o Isolá vai contar um pouquinho agora. Bom, você me falou para começar do início. Eu lembro que nós assumimos a parte de direção executiva, a gente estava na parte de direção financeira em 2024, tá lá, e aí chamaram nós para ser diretor lá. E uma das ações que a gente fez, primeiro, eu chamei a Daniela, nós estamos já mais ou menos organizando a casa, eu preciso que você fique mais conosco. Então nós chamamos para assumir a parte de gerência. E aí ela me veio com a estratégia, sentou, acho que 3 doidos, nossos 3 doidos aqui, e viemos mais ou menos com 50 ações. Falei, 50 ações é muita coisa, Daniela. Não, nós vamos fazer, o Gustavo, não, nós temos que fazer, é um essencial, o jubileu de ouro, seria importante. E aí nós topamos. Então, nós estamos encerrando um ciclo que eu avalio foi um ciclo de muito investimento, não só para a instituição, a representatividade da instituição, mas parcerias, o nome da instituição foi levado. Trazer egressos para cá, eu acho que um dos grandes nossos foi trazer os egressos novamente para casa, porque os egressos, querendo, são, eu canso de falar que são os embaixadores, né? São as pessoas que levam o nome da instituição, e estava um pouco meio deslocado isso. E uma outra coisa que eu vejo com grande ganho foi a reaproximação com a BCZ. Isso para nós foi de suma importância. Se você vê na camisa da FASU, a logo, tem o caranguejo. Então a gente precisava reaproximar. E foi uma das ações que a gente fez, foi isso aí. E várias ações, vários momentos, várias brigas, né? Várias discordâncias. Mas isso é pro bem, a gente sempre tem um carinho, a gente tem um respeito, às vezes a gente discute, mas a gente sabe que todo mundo quer o bem da instituição. São pensamentos diferentes, mas a gente tem a mesma imagem, ou seja, vamos botar para frente, vamos trazer o que é melhor. Então, você me perguntou como é que começou 3 doidos que estão sentados aqui, vieram com um planejamento de 50 ações, pois não vamos dar conta, e estamos encerrando um ciclo que eu acho que foi um ciclo vencedor. E, Rayane, só para contextualizar, acho que é interessante para o pessoal entender o motivo de 50 ações, né? Eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho antes, e aí vai o motivo da minha contratação na FASU. Eu fui contratada para ajudar nas ações dos 40 anos da FASU. Então, em 2015, a primeira ação que eu participei, eu já peguei o bonde andando, o Gustavo estava um pouquinho antes, mas eu peguei o bonde andando, e o meu primeiro dia de trabalho foi numa cavalgada, dia 20 de agosto de 2015, que teve na FASU e que fazia parte dos 40 anos da FASU. E nessa época, a ideia também era de fazer, né, 40 ações. E aí eu pensei, nossa, a gente podia fazer no 50 tem essa mesma proposta, mas com uma pegada diferente no sentido das homenagens, que nos 40 anos não teve tanto reconhecimentos para egressos. Foram feitas ações mais coletivas com outros públicos. Então, assim, não tem um certo nem um errado, mas é só algumas abordagens diferentes. Eu acho que o cinquentenário veio para poder fazer esse reconhecimento. E aí eu pensei, não, temos que fazer 50 ações, né?
E aí pensamos, então 50 eventos ou 50 ações? Eventos são muitos, né? E tem mais de uma ação dentro de um único evento. Então, a gente vai... pega aí, por exemplo, o dia do aniversário da FASU mesmo. Foi um evento, mas nós tivemos mais de 5 ações dentro desse evento. Então, eu acredito que se fosse fazer uma ação em dias separados, talvez poderia perder ali a identidade e o grupo, né, de ações relacionadas a um momento único. Então, é só para contextualizar o pessoal, no dia do aniversário da FASU mesmo, a gente teve a abertura da Cápsula do Tempo. Então, foi um momento muito legal, muito, muito diferente, né? Abrindo aquela peça lá com aquelas cartas. A gente fez 2 reconhecimentos importantes dentro da ação dos 50 anos. Depois, a gente teve a ação do Mural das Placas, mais de 52 placas de turmas. E essa questão das placas era uma coisa muito pedida pelos egressos, mas muito mesmo. E depois a gente teve o plantio da Choupala com a nova Cápsula do Tempo. E no final, uma festa, né, como um evento mais festivo, com o show do Cléo de Bar. Então, assim, foi um dia muito intenso, com muitas ações. E no final de tudo isso, conseguiu reunir 50 ações para 68 é muita coisa e ainda assim ainda haveria mais coisa para ser feita, né? E em paralelo, além das ações em si, teve toda uma campanha publicitária de divulgação, peças gráficas, os estandes das feiras, as camisetas, inúmeras coisas aí, que eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Gustavo. Como que foi esse outro lado aí dos 50 anos? Bacana. O marketing sempre serviu como um apoio, né, a essa comunicação institucional que a Dani gerenciou muito bem com o José Olavo. Então, a gente se planejou para iniciar esse boom, esse start, né, dos 50 anos, junto com a Exposebu. Né? Então a gente teve ali uma ação histórica na Exposebu pela primeira vez, né, Zé Olavo? Um stand inédito assim ao longo desses 50 anos da história da FASU, em parceria com a BCZ, com o Museu do Zebu, ali do ladinho do Museu do Zebu, um stand de 50 metros quadrados, que serviu como ponto de apoio na FASU durante a feira. Então, durante toda a Exposebu, a gente fecha a FASU, transfere todas as aulas para cá, todas as atividades acadêmicas, os estágios dos alunos. Então, o stand serviu para contar um pouco da história da FASU, né? A gente tinha uma linha do tempo dos principais feitos, serviu como esse ponto de apoio para aulas, para a espera dos alunos e, obviamente, também para a divulgação, né, dos 50 anos da FASU, para a captação de interessados. Então, acho que a gente começou com o pé direito, fora outras ações que foram feitas na Exposebu também, né? Além de ter atraído muitos egressos, né, Gustavo? Muitos. A gente recebeu vários egressos de várias turmas e eles ficaram muito felizes, principalmente o pessoal ali da primeira turma, né, que a gente colocou na linha do tempo uma foto da turma, e chamou muita atenção, porque um foi mandando para o outro e eles foram... Eles se viam, né, na foto, chegava assim. Então, assim, foi um stand comemorativo e que cumpriu muito bem o propósito no sentido de reforçar e relembrar a história da FASU, né, Gu? Acho que, inclusive, um dia eles foram lá, né, os ex-alunos lá, e fizeram uma resenha lá, né? Fizeram, inclusive, uma festinha lá. Com o Arnaldo, né? Com o Arnaldinho. O Arnaldinho tava lá. Então, né? se sentem em casa mesmo, né? Seja na FASU, seja qualquer coisa relacionada à FASU, todo mundo se sente muito em casa, né? Quem passou pela FASU. E eu acho importante reforçar só essa questão da participação da FASU na Exposebu. Quem depois tiver acesso à nossa revista, né, que nós vamos disponibilizar, uma outra ação, ali a gente conta em relação à questão da parceria, a participação dos nossos alunos nas feiras. Então, assim, às vezes quem vê essa quantidade de alunos da FASU aqui, lógico que hoje nós temos uma participação mais massiva, a questão das aulas acontecerem aqui, mas essa oportunidade, ela é uma coisa tradicional da FASU. Histórica. Então, desde 1978, a gente tem ali os alunos da FASU ajudando nos estágios, na pesagem dos animais, na recepção da feira. Então, isso é importante a gente mencionar que sempre teve, né, essa oportunidade dos alunos na feira. E é um diferencial até hoje. Até hoje, essa relação, né, que o Zé Olavo comentou, dessa proximidade de FASU e a BCZ que proporcionam isso para os nossos alunos. Né? Cada vez mais. Né? Eu até acho, sim, não acho não, né? Esse ano foi bem mais decisivo, né?
Quase 100% dos quase 150 estagiários, né? E 100, quase 100% das vagas foram todos da FASU. Todas preenchidas pelos nossos alunos. Então, isso para nós é um diferencial, a gente proporcionar para os nossos alunos fazer estágio aqui, essa proximidade. Já no primeiro período, né? Já no primeiro período, e não só da veterinária, zootecnia. Eu acho também essas aulas vindo para cá, por exemplo, um curso de psicologia, ela tem uma proximidade. Então, eu acho que é um ganho para eles também. Então, eu sei que é um desafio, porque, por exemplo, a psicologia, ela poderia ter menos interação aqui, mas se você vê, eles conseguiram fazer umas aulas de excelência, porque os estantes estão aí. Então analisar comportamento humano, acessibilidade, a integração, né? FASU está crescendo, está integrando cada vez mais áreas. Tem né? o zebuzinho na escola, então você tem crianças, você tem. Então acho que é um ganho muito grande. E para nós, a representatividade também fica até bonito, né, Gustavo? Todo mundo com a camiseta. A gente sempre faz a camiseta comemorativa, né? Fica um mar de gente aqui, né? Da FASU. Então fica bem bonito e bem representado, eu acho. É importante destacar que esse ano a participação dos alunos da FASU foram mais de 800 alunos participantes aqui e mais de 34 aulas. Sim. Então, assim, é muita coisa, né? É muita atividade. E a importância desses alunos estarem, principalmente das áreas técnicas, mas não menos importante também das outras áreas, estar em contato com esses profissionais que estão aqui só esse período. Sim. Então, só esse período do ano tem essa gama, essa grandiosidade. A vivência real mesmo, né? Oportunidade Exatamente. única. Não, e para apoiar de fato, né, essas ações que iniciaram na Exposebu, a gente produziu também homenagens especiais ao longo do ano, né, coisas que a gente nunca tinha feito até então, para reconhecer essas pessoas que representaram e representam muito para a história da FASU ainda. Então foram mais de 100 medalhas feitas ao longo do ano para reconhecer egressos nossos técnicos e jurados, né, da ABCZ e de outras entidades que formaram na FASU. Fizemos também mais de uma centena de troféus, independente de tamanho, justamente para representar a grandeza de todas essas pessoas. Então foram alguns momentos especiais, essas homenagens também, né? E além teve alguns eventos especiais também, né, Gu? Em relação a um que eu gostaria de destacar aqui, que eu achei que foi muito interessante, muito significativo, porque é algo simbólico, mas para quem é da turma é muito significativo, que foi o da primeira turma. Então, a placa sempre foi algo que eles guardaram ali no coração e durante muito tempo ela ficou guardada. E quando a gente decidiu trazer as placas, né, para mostra novamente, a gente decidiu fazer o evento de reencontro da primeira turma e o troféu foi uma miniatura da placa. Da placa, né? E aquilo, assim, por mais simples e simbólico que fosse, né, eles ficaram extremamente felizes. Eles postaram, eles divulgaram, eles agradeceram, porque não é o valor daquilo, mas é o simbólico mesmo. Não, e são homenagens que essas pessoas que são os nossos ex-alunos, que ainda podem receber, levam para suas casas, que vão ficar na família, né? Os filhos das pessoas que às vezes não estão aqui entendem a representatividade daquele pai, daquele tio, daquele avô, e isso fica um legado mesmo, né? Que a gente está conseguindo, graças a Deus, reconhecer. E falando da primeira turma, né, Daniela, era um pedido que eles tinham, né? Sim. E acho que a gente foi muito feliz. Gente, não, vocês, a gente tá atrás aqui. Todos nós. Não, vocês. A gente fica atrás só observando. E foi um momento muito especial, porque você vê, acho que vieram mais de 90% dos alunos. Eu não lembro quantos que não vieram, mas assim, a quantidade foi muito pequena. Inclusive, os que já não estão conosco, vieram os representantes. E todos muito alegres, teve um momento de fala, então eu acho que foi um momento muito especial, sim. Não foi o meu preferido, mas assim, eu acho que foi um dos grandes eventos que nós tivemos lá. Qual foi o seu preferido? Gustavo, é difícil falar preferido, mas um momento que me emocionou muito, assim, a gente tenta segurar um pouco a emoção, foi o momento que a gente fez homenagem aos ex-diretores da FASU. E aí eu tinha que fazer um discurso e meu pai estava lá. Então aquilo foi muito chocante para mim, porque falar assim, minha perna ficava tremendo igual o bambu. Falei, isso aqui não vai sair. Então, para mim foi um dos momentos simbólico, que eu mais preferi, que eu gostei. Mas assim, todos eu acho que foram muito bem feitos, muito bem recebidos. As pessoas gostaram. Eu acho que sim, como a história é grande, ainda vai ficar pessoas, mas a gente tentou agregar o máximo possível. O espaço, às vezes, era limitante, a gente não conseguiria trazer todas as pessoas,
mas pelo menos fica a mensagem, a lembrança e essa proximidade de trazer os egressos para casa. Justamente. E Rayane, acho que é um ponto importante até mencionar em relação à conclusão agora, né, desse cinquentenário, e um dos objetivos foi realmente reunir todas essas homenagens em um produto, né? Para as pessoas entenderem. Eu não sei nem se tinha essa pergunta um pouco mais para frente. Tinha. Uma das próximas perguntas seria justamente a questão da nossa revista dos 50 anos, que começou com um projeto um pouco menor e foi se expandindo, porque nós precisávamos contar essa história, Sim. né? Os 50 anos aí de trajetória, acabou se tornando um produto aí maior, uma mídia mais extensa para a gente conseguir abordar, contemplar não tudo, mas alguns pontos que precisavam também de registro, que às vezes nem estavam registrados. E um dos trabalhos aí que a Dani também esteve à frente foi de resgate histórico, literalmente de pegar ali os jornais, as revistas da BCZ, enfim, e trazer de volta essa história que ela não... alguns aspectos, alguns pontos, eles não estavam, né, registrados, que eu acho que é justamente o que você ia mencionar agora. Até pegando o gancho aqui do que o Olavo comentou, em relação na homenagem dos ex-diretores, como marcou de forma pessoal para ele o fato do pai dele estar lá, no decorrer das homenagens, muitas pessoas eu não conhecia. Então, eu sou, assim, uma pessoa muito de propósito. Eu acho que se eu não entendo e eu não tenho uma dimensão real sobre o impacto daquelas pessoas, eu fico pensando, meu Deus, a gente está homenageando porque uma pessoa comentou, outra pessoa comentou. Deixa eu entender melhor quem é essa pessoa, ou esse grupo de pessoas aqui, de fato, o que eles fizeram para a FASU, né? E foi por esse motivo, até, em relação da revista ter dado uma ampliada, né? Além da conta, porque a gente teve ali as homenagens aos ex-diretores. Qual foi o papel de cada um? Então, aquilo me inquietava. Eu ficava assim, nossa, mas a gente precisa de contar para as pessoas o que de fato essas pessoas fizeram. Então, por exemplo, pegando o gancho aqui do padre José Olavo, acho que muita gente não sabe, mas o padre José Olavo foi uma das pessoas que teve um papel de destaque dentro da FASU, porque ele que teve a iniciativa para a veterinária. Então, no início, a veterinária foi uma concepção em parceria. Foi daí que surgiu o Hospital Veterinário aqui de Uberaba. E foi uma pessoa que trabalhou em prol de acontecer essa ação. Né? Hoje nós temos aí teve o lançamento do curso por parte da FASU próprio, mas lá atrás, em 1997, esse sonho já vinha. Então, às vezes as pessoas não sabem disso. Então, eu acho que é importante contar. Não só, né, o pai de José Olavo que teve esse papel, mas tem outras pessoas, né, José Olavo? O seu irmão fez parte do primeiro, como presidente do primeiro instituto que geria tudo isso. Assim como nós temos hoje outras pessoas ligadas à FASU e que têm uma história lá atrás, ex-professores, né, Rayane? Eu acho que até um ponto que agora eu te perguntando é interessante da gente destacar que, por exemplo, a agronomia, a gente conseguiu fazer um resgate da história da agronomia e que ninguém sabia. Então, o professor Elcio nos ajudou muito numa entrevista, né, Rayane? Eu acho que era legal até de você comentar sobre essas entrevistas, de como foi descobrindo essa trajetória e essas histórias por conta dessas leituras, desses resgates, né? Eu acho que foi muito interessante. Foi um trabalho de fôlego, né? Difícil, desafiador, né? Não vamos falar difícil, mas que trouxe ali uns resultados muito interessantes. Acho que até falando antes, né? O jornalismo e a historiografia, elas andam ali em conjunto, né? Porque o jornalista, ele utiliza desses registros ali, assim como o historiador, na posteridade vai utilizar os nossos registros, né? O que nós estamos produzindo hoje da revista. Eu acho que um dos pontos mais interessantes foi bem lá no começo, quando a gente estava pesquisando a questão que antecede a FASU do Instituto Zootécnico, que aí a gente viu que formou poucas pessoas, mas, por exemplo, formou o Fidelis Reis. A gente passa na Avenida Fidelis Reis, usualmente, mas às vezes não tem uma
completa noção de tudo o que foi feito. Obviamente, sabemos que foi uma pessoa importante em vários aspectos. E assim nós fomos trabalhando. Por exemplo, o lançamento do curso de zootecnia, ele funda, né, a faculdade. Então, nós tínhamos bastante registros, mas com o tempo, lá já nos anos 80, 90, com a abertura da agronomia, nós não tínhamos tantas informações. Então, foi um trabalho, assim, literalmente, de boca a boca, perguntando para as pessoas, Diego, que professor que você... Diego, nosso professor egresso, qual professor você se lembra? Comori, que está ali há tanto tempo. Aí o Comori nos ajudou com o contato do professor Elcio. Liguei para ele um dia e ele foi me contar como que foi a questão tanto da mudança ali do campus lá da prefeitura para o campus novo, a questão da implantação da agronomia, né, de deixar de ser faculdade de zootecnia para virar faculdade de zootecnia e agronomia, todas essas mudanças. Então, foram períodos temporais, né? Tínhamos registros bastante da zootecnia, não tínhamos tanto da agronomia. Agora a gente já tem. Inclusive fotos, né? Inclusive fotos. Também o professor Salvador nos ajudou com o álbum. E assim, a revista foi sendo construída, né? Fomos agregando pessoas para de fato contar uma história, né? Os 50 anos, se né? juntando. É um ponto importante, Rayane, porque às vezes as pessoas vão falar, nossa, foram mais de 300 homenageados, mas é muita gente. Mas é muita gente para uma história de 50, ou melhor, né? Uma história que começou muito antes, porque é importante até as pessoas entenderem que a concepção da FASU, ela foi de 20 anos antes da inauguração da FASU. Então, assim, começou em 1975, mas estava em pauta esse assunto de criar uma escola de veterinária, zootecnia e agronomia nas diretorias da BCZ muito antes. Então, a gente tem alguns reconhecimentos a pessoas ali que não estavam na FASU quando foi inaugurada. João Gilberto Rodrigues da Cunha foi um dos ex-presidentes da BCZ, que ajudou na criação, foi no mandato dele que foi criada a Fundagre, e foi um grande defensor para se criar a FASU. Então, não estava ali de 1975 para cá, mas é importante a gente reconhecer e entender que teve esse papel, e ele foi um dos homenageados em vida. E até um ponto importante, né, Jolave, que uma dos pontos assim que nós pensamos muito em relação à questão das comemorações dos 50 anos foi, de fato, homenagear, é lógico, algumas homenagens não tinha como ser feita, né, antes, mas a gente tentou priorizar as homenagens em vida. E isso foi um ponto que você bateu muito, né, Jolavo? Eu acho que é importante a gente homenagear em vida, né? Porque a pessoa está lá, ela sente um reconhecimento. O importante é o reconhecimento. Então, quando nós fomos fazer as homenagens, eu falei, Daniela, vamos ver o que a gente consegue fazer em vida. É lógico, como você falou, nem todos estão conosco, né? Mas é de suma importância, por exemplo, uma das primeiras homenagens, a gente não tinha pessoa em vida, que era o Dr. Edson, né? Sim. Foi uma das primeiras, mas ele merecia, foi uma pessoa que dedicou tanto tempo, então nós conseguimos fazer. Então, eu particularmente, eu penso que a gente puder homenagear em vida sempre é melhor. É importante também que a gente teve 2 homenageados que foram homenageados em vida e que, nesse decorrer do cinquentenário, infelizmente, eles vieram a falecer, né? Que foi o João Gilberto Rodrigues da Cunha. Quando a gente fez a homenagem, ele estava vivo ainda. E o outro foi o ex-diretor da FASU, o Caio Márcio, que também foi homenageado em vida. E, infelizmente, agora em outubro, ele faleceu. Então, foram 2 pontos assim, importantes, especiais. Mas nós tivemos, claro, outras homenagens em memória, né? Mas que são muito importantes. Da primeira turma, até voltando ali, Olavo, foram 44 homenageados, sendo 42 ex-alunos, ou 11 em memória, e 2 professores, que ainda a gente conseguiu, né, contato com esses professores lá da primeira turma, e eles foram no evento. Não, e o pessoal vai conhecer um pouco disso na história quando a revista for lançada, né? Sim. Mas até ministro da Agricultura já deu aula, né? Para FASU, né? Sim, eu acho que é tão importante destacar essa questão da importância e da perseverança da BCZ na criação da FASU,
porque não foi fácil. O objetivo da BCZ, da criação da associação, era ali em prol do Zebu. E lógico que uma escola era algo que fugia ali um pouco do escopo da identidade da instituição naquele momento, que estava trabalhando em outras frentes, a questão do melhoramento genético, o registro genealógico. Mas foi justamente ali que eles entenderam assim, nossa, mas a gente está trabalhando com tudo isso aqui, a gente precisa de gente para poder trabalhar aqui. E foi nesse ponto que foi ampliando, não é ampliando, mas talvez intensificando desejos de ter realmente uma escola de zootecnia. Porque na época tinha as faculdades, né, de veterinária, agronomia, mas o ensino do bovino era muito ligado ao gado europeu. Não tinha tanto conhecimento e estudo em relação ao gado zebuíno. E foi aí que assim, ampliou mais ainda esse interesse, essa vontade de se criar uma escola com foco no zebu. E foi essa a proposta da FASU e foi realmente isso que aconteceu. A primeira turma, né, foi realmente um estudo do zebu. E eu acho que isso foi E ainda é uma das únicas instituições de ensino do Brasil que tem esse foco na zebuinocultura, né? A gente recebe muitos estudantes de fora, né, que falam, eu estou quase terminando o curso, sim, e não vi falar sobre o gado zebu. E eu acho que é importante destacar essa questão da perseverança realmente da BCZ, porque foram muitos contratempos. O MEC exigia certas, né, diretrizes e que às vezes aqui o pessoal não tinha tanto conhecimento em relação a isso, então teve que contratar consultorias, depois teve uma discussão muito grande em relação a qual o curso que deveria vir primeiro, então tudo isso foi um trabalho assim de que às vezes se fosse um outro momento, nossa, estava dando muita dor de cabeça isso aqui, vamos largar isso? E não largaram, né? Então não largaram e nunca largaram. E mais agora com essa reaproximação, estamos cada vez mais juntos, né? E um adendo também, Raiane, importante, que a informática estava chegando. Então as pessoas não tinham noção de informática, criadores. Então eles estavam precisando de algum técnico, algum profissional que trabalharia com informática. Então, quando foi criado o conceito, foi duas pessoas, o Ovídio Brito, sim, e o vô do Gabriel, não foi? Que entraram com recursos próprios, financeiros, para fazer a instituição. Então, isso quer dizer, foi uma visão muito além daquela época, que falou assim, nós precisamos trazer, e, lógico, o zebu junto. Então, eu acho que era tudo isso. E a expansão que a BCZ tinha na época, né? Sim. Ela sempre foi uma instituição de vanguarda. Sim. Então, ela pensou, falou assim, eu preciso expandir o zebu. E como é que você expande o zebu? Você trazendo pessoas técnicos que vão divulgar isso aí. Então, acho que também foi uma somatória de várias coisas que fez a instituição nascer. E essa questão política e essa força política da BCZ sempre foi fundamental para a FASU. Tanto que em relação a essa questão que você comentou, né, a gente descobriu agora recentemente que a aula inaugural da primeira turma foi feita pelo Alisson Paulinelli, que era ministro da Agricultura na época. Então, assim, não só esse período, mas nós tivemos vários outros períodos com participação de políticos, de pessoas importantes nos eventos da FASU, e tudo isso graças à força da BCZ nesse cenário. E tudo isso trouxe uma visibilidade muito grande para a FASU. Então, nessas buscas e registros históricos, nós achamos aí reportagens sobre a FASU na Folha de São Paulo, no Globo, reportagem de 1975, 76. Então, assim, é uma instituição que sempre teve aí uma visibilidade muito grande graças a esse apoio político da BCZ e essas participações. Não, e agora 50 anos depois a gente vê que realmente funcionou, né? Era para ter sido isso mesmo, tanto que principalmente nesse ano que a gente foi acompanhando os eventos, as feiras aqui, quantidade de profissionais formados pela FASU que atuam hoje, né, nos julgamentos e na BCZ como um todo e nas entidades vinculadas aqui, então realmente era o propósito que você comentou e deu certo, né? Meio século depois. O Gu, e tanto que na revista, depois o pessoal vai entender que a gente conta toda uma história, e aí faz sentido que esses 300 homenageados, eu acho que esse número aí está até pequeno, perto da quantidade de pessoa, né, de pessoas que fizeram parte da história da FASU. E a gente conta um pouquinho dessas histórias, inclusive o Ovídio, né, que a gente homenageou, a filha dele foi lá receber a homenagem no dia do mérito institucional, e a gente conta um pouquinho dessa história que o João Gilberto conta em uma reportagem que a gente conseguiu identificar, que para criar a Fundagre precisava de ter um valor em caixa. Então, nós tivemos algumas pessoas, e uma outra coisa muito interessante que a gente achou nesses registros é que a FASU era tão desejada
indicada por todos os criadores, que para começar a instituição criar Fazenda Escola, teve doações de muitos criadores, porque todos empenhados em prol do ensino. Tipo assim, não, nós vamos ajudar a BCZ nessa missão. E a gente recebeu, na época, em 1974, para a criação da FASU, doação de livros, doação de animais, tudo isso para poder formar a instituição. Então, foi uma força-tarefa mesmo para a criação da FASU. E outro ponto interessante também que eu observei, principalmente na construção da revista, é que historicamente sabemos que a FASU ela nasce para atender essa demanda do Zebu, que também está totalmente ligada à história de Uberaba, mas conforme a evolução aí do tempo, a FASU ela se expande também acompanhando uma demanda de mercado, que é onde entram novos cursos que posteriormente, após também atenderem essa demanda de mercado, eles fecharam, enfim, e também é uma trajetória, uma cronologia que a gente aborda lá na revista. Um dos pontos, por exemplo, muito interessante é que essa evolução ali na virada dos anos 90 para os anos 2000 tinha uma demanda ali de algumas certificações para que pudesse exportar carne para alguns pontos, por exemplo, Estados Unidos, a Europa, e a partir disso precisava também de outros profissionais. Foi onde entra aí o nosso curso de engenharia de alimentos, que também atendeu a essa demanda. Hoje a gente também passa por esse processo ali de tecnologia, né? Por exemplo, a informática, a gente teve ali o secretariado, tivemos outros cursos. Hoje a gente, por exemplo, nós temos agrocomputação, que é para atender aí esse movimento hipertecnológico, né? Inteligência artificial, data centers, enfim, vai se contemplando ao mesmo tempo que a gente vai dando essa contribuição aí para o setor, né, esse desenvolvimento. E, além dessas mudanças, essa evolução, teve ali a mudança de identidade, né, Gustavo? Que eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque aí foi... começou zootecnia, virou zootecnia e agronomia, depois, posteriormente, faculdades associadas de Uberaba, que é esse ponto aí que a gente está hoje agora dos 50 anos e vai continuar evoluindo com certeza. E a questão da transição da marca também, né, Gu? Que era legal. Eu acredito que o nosso, além, obviamente, da celebração, né, dos 50 anos, o nosso principal desafio esse ano de mercado foi, de fato, continuar reforçando a excelência da FASU nas ciências agrárias, que é inquestionável, tem 50 anos, e, ao mesmo tempo, falar sobre a referência de que a FASU já tem em outras áreas, com a chegada desses novos cursos. Então, a gente tem crescido exponencialmente, né, José Olavo, desde os últimos processos seletivos, e com essa visão de cada vez mais ir atendendo essas novas demandas, né, de mercado, da sociedade, dos profissionais que estão com demanda cada vez mais crescente, igual você comentou muito bem. A agrocomputação é um curso que ainda falta mão de obra, porque a gente tem poucos profissionais formados e qualificados hoje no mercado. Então, hoje, a FASU possui 9 cursos de graduação ativos, né, sendo 3 bacharelados de 5 anos, que são a engenharia agronômica, né, que é a mesma coisa que a agronomia, a zootecnia e a medicina veterinária. Temos alguns cursos mais curtos, de 2 anos e meio, que é a gestão do agronegócio e a agrocomputação, todos esses cursos na área das ciências agrárias, e mais recentemente, já nos posicionando também em outras áreas, como as ciências humanas e as ciências sociais aplicadas, com os cursos de psicologia, pedagogia, administração e ciências contábeis. Então, é um desafio que a gente tem cumprido e muito bem, né, Zé Olavo? É importante falar, Rayane, que, como você falou, a gente sempre teve a pegada inovadora. O curso de agrocomputação foi o 4º curso do Brasil de agrocomputação. Então, quer dizer, a gente está sempre buscando a inovação e trazendo o que o mercado precisa. É lógico que é um curso ainda iniciante, recente, né? Mas as pessoas têm entendido. E justamente isso, essa parte de computação, informática, ela está aumentando cada vez mais no campo. Então, hoje nós temos a maioria dos equipamentos são em IoT. Então, quer dizer, você tem a internet no campo e elas já estão passando para a agricultura 4.0, 5.0. Então, se a gente anda, como a gente tem andado nessas empresas, cada vez mais eles têm trazido essa parte de informática já uma vivência. Então, a gente quer proporcionar isso para os nossos alunos também, né? A gente mudou, né, Gustavo? Antes era um curso de processamento de dados e
mudou completamente. Vamos colocar o agro junto, que é uma pegada que igual você falou, né? Tá na veia nossa, né? E querendo ou não, até esses cursos transversais, vamos dizer assim, tem, querendo ou não, a nossa base do agro, né? Para você ter uma noção, dentro da própria psicologia. Terapias assistidas por animais, ecoterapia, com cavalos, até mesmo com animais de pequeno porte, são alguns dos grandes diferenciais da FASU. E isso, falando até um pouco do que a gente comentou da marca, né? Que a gente conseguiu enaltecer a marca ainda mais ao longo dessa campanha. A gente está lá dentro da FASU com um monumento no jardim para as pessoas visitarem e tirarem fotos. Essa imagem que está aqui na televisão é um baita de um painel que está na nossa recepção, onde tivemos aí centenas de assinaturas ao longo dos anos. E o que eu acredito que nós, de fato, conseguimos acertar nessa nossa comunicação e nessa gestão também é unir, de fato, os investimentos necessários com a estratégia correta. Porque a gente entendeu que grandes investimentos de mídia, sem, de fato, estratégia correta, não funcionam. Então nós somos atrás de fato de não só fazer grandes investimentos, mas trazer personagens reais, contar a verdade, humanizar de fato quem são essas pessoas e quem é a FASU ao longo desses 50 anos, e está dando muito resultado até agora. Graças a nós, graças a Deus. Né? Um outro ponto importante, acho que essa questão dos novos cursos, também a gente teve um aumento significativo no número de alunos da FASU. Sim. Então aí no triênio, né, eu já falava do início da gestão para cá, foram 74%. Então, um trabalho que está sendo feito para poder alavancar, né, Isolava, essa questão do corpo discente da FASU, né? Daniela, a gente precisa cada vez mais crescer a universidade. Então, a ideia nossa não é só os cursos de graduação. Nós estamos também trabalhando outras frentes, outras cestas, né? A parte de extensão também, lá houve um crescimento muito grande, não só interna com os nossos alunos, mas também externa. Hoje nós temos já cursos de extensão fora do país, tem uma parceria com a Bolívia. Estamos trazendo outros cursos. A pós-graduação foi um case de sucesso. Houve um investimento, porque nós reformulamos o curso de pós-graduação e tem dado sucesso. Até eu lembro que teve entrada, que você falou, de 24, com relação a 24, 25, teve um ganho de quantos por cento? Mais de 140%, eu não lembro o número. Da extensão? Não, na pós. Da pós. Foi 124. 124, quer dizer, é um número muito grande. Nós estamos hoje com 24 cursos e a ideia também é trazer outros cursos. Nós estamos com 2 cursos para sair no forno. Para sair no forno. Fora isso também, nós estamos pleiteando trabalhar com cursos técnicos. Nós já tivemos a vistoria, então ele também está no forno para sair. Então, quer dizer, a ideia nossa é crescer também a instituição em várias frentes, poder trazer pessoas direto, porque uma das grandes dores que eu tenho ainda, nós temos, é que a parte da manhã ela é um pouco ociosa. Então nós precisamos fazer movimentar, a população movimentar aquilo lá. Então a ideia dos cursos técnicos ou outra coisa, trazer gente para lá, porque o campus é vivo, o campus ele precisa ter gente todo dia. Então, uma das batalhas que a gente está fazendo é isso aí. Com cada vez mais perfis diferentes, né? Unindo tradição e inovação, fora o ensino e a extensão que você comentou. FASU é muito forte em pesquisa também, né? Então, isso é um conceito que nos alavanca muito também para ser avaliado com nota máxima no MEC. Então, ao longo desses anos, são centenas de empresas que desenvolvem pesquisas aplicadas conosco, principalmente, seja em laboratório, seja a campo, que já movimentaram mais de R$1 milhão aí. A nossa contribuição, né, para o desenvolvimento do agronegócio, para a formação desses nossos alunos que são estagiários, nosso setor de pesquisa é muito forte também. Muito interessante isso, e até mencionar, né, no triênio a gente teve aí 48 projetos de PIC-PIBIC, de iniciação científica. Então, para esses alunos interessados na pesquisa, nós temos aí, sabemos, né, que essa oportunidade que a FASU dá para os alunos desenvolverem essas pesquisas tem dado frutos muito, muito importantes para toda essa comunidade. A gente tem aí alunos que desenvolveram o projeto de PIC-PIBIC, que hoje está fazendo mestrado lá na Unesp de Jaboticabal. Que saíram para fora do país para fazer um intercâmbio por conta do projeto. Então, assim, foram 48 projetos de iniciação científica no triênio, mais de 24 empresas com mais de 48 protocolos de pesquisa na FASU. Então, não é pouca coisa, é muita, muita coisa. E a FASU sempre foi uma instituição pesquisadora, né? Desde os seus primórdios com o Centro de Pesquisas Zootécnicas, e mostrando que essa força se mantém e que vem sendo ampliada, né, aí ano após ano. A gente que recebe
as famílias, né, que vêm de fora, temos muitos alunos que vêm não só da região aqui de Minas, mas de São Paulo, Mato Grosso, Goiás e de fora do país também. A gente brinca muito, né, depois de apresentar a fazenda, os coordenadores, a estrutura toda, para estudar na FASU tem que ter disposição, em todos os sentidos, porque ali você precisa ir além da sala de aula. Se você quisesse ficar só na sala de aula, talvez não seja o lugar ideal para você. Então ali nós temos uma fazenda viva, como o Zé Olavo falou. Então, movimento acontecendo o ano todo, eventos, a produção de fato na fazenda, dentro e fora da FASU, as pesquisas acontecendo, os projetos de iniciação científica. O aluno ali, ele desde o primeiro período tem essas oportunidades que muitas vezes muitos nem imaginam. Gustavo, e pegando o gancho na sua fala aí, hoje é importante falar que 10% dos nossos alunos são de fora do país. Então, quer dizer, nós estamos crescendo para fora das fronteiras nossas, né? Então, nós temos muitos alunos de Bolívia, me corrija, às vezes me perdoe se eu esqueci de falar algum país, mas Bolívia, Nicarágua, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, México, Colômbia, México, Venezuela, Estados Unidos, Venezuela, Peru e Equador. Então, e a intenção, a gente até vê o mapa da América Latina e ver assim, esses países aqui a gente não tem ainda, nós precisamos expandir, trazer eles para cá. Então a ideia é cada vez mais, porque existe uma faculdade de referência na América Latina, que é Zamorano. E a gente tem cada vez mais disputado com eles, muitos alunos que iam para Zamorano estão indo para nós. E só lembrando, nós fizemos um evento de homenagem aos ex-alunos da Bolívia, e aquele evento foi muito legal. Foi muito legal. Nós tivemos quase 100 alunos, ex-alunos lá, e uma das partes mais emocionantes que eu vi é que eles fizeram uma fundação de associação de ex-alunos da Bolívia. Então, quer dizer, eles são engajados. Isso é uma coisa que eu falo, que é engraçado. A gente que entra lá, acho que nós dois somos mais novos aqui, né? Sim. E a gente tem um sentimento de pertencimento, que aquilo é uma família. Por exemplo, ontem nós tivemos visita de 2 pessoas de fora do país, e da pessoa falou assim, eu sinto isso aqui engraçado, como se fosse uma família, todo mundo quer ajudar e tal. Então eu até brinco, aqui eu já me falo, não, você não pode falar que isso aqui é uma família, isso aqui é uma faculdade, é uma empresa, mas não é muito engraçado isso, entendeu? E assim, uma das coisas que eu tento fazer é cada vez mais a aproximação das pessoas. Cada um tem sua função e tem que ser assim. Eu acho que uma das coisas que a gente preza é a educação. Então, você tem que ser educado com todos. Às vezes quando eu perco a paciência com ela perde comigo, mas nós já nos conhecemos. Então, nós já temos as diferenças, mas no final dá um abraço, sorri, faz até uma oração, né? Faz um Pai Nosso. Eu acho que é muita liberdade, porque foram 50, mais 68 eventos. E assim, nós estivemos muito próximos nós dois, porque, temos que fazer isso aqui. Então, cada vez mais, quando você tem uma proximidade, você pode discutir. Gera uma convivência a mais. Gera uma convivência. Então, às vezes, pode ser até isso. Então, que nós queremos, né, Daniela? A gente sempre preza, sabe, Raine, a educação com os pares. Eu acho que isso é essencial. Se você é educado, você não faz barreiras. Então, é uma coisa assim, que desde a minha criação, meu pai falou, minha mãe falou, você tem que ser educado com todo mundo. Porque aí você consegue conversar. E essa parte da educação, do sentimento de pertencimento, de se sentir acolhido como uma família, querendo ou não, isso sempre foi a realidade da FASU, é o que a gente sente quando as famílias levam os alunos lá, aquela questão de que você não é só mais um número, aqui você é bem cuidado, bem acolhido, as portas estão abertas, isso, querendo ou não, gera identificação, gera pertencimento, por isso nós temos tantos embaixadores assim, né, ao longo dos 50 anos. Com certeza a questão do pertencimento é algo muito forte. Eu entrei em abril, véspera aí de Exposebu, e algo que eu notei é que realmente é uma parceria aí muito grande. Eu acho até engraçado às vezes quando Defensores a Dani... eles, né? Quando a Dani comenta, domingo eu vou levar meus cachorros lá na FASU. É tipo assim, algo além do rotina ali, de estar ali. Sim. E não só dessa questão de espaço, né? O fundamental são as pessoas, e não é algo só de agora, né?
né? Eu ligo para as pessoas, às vezes, para uma entrevista, para alguma matéria, algumas coisas, e todo mundo tem essa questão da FASU no coração, os ex-alunos, é algo, assim, muito interessante e muito, eu acho que fora do eixo, né? Diferente. É mais... comum a gente não achar esses espaços corporativos com essa sensação de pertencimento do que encontrar, né? Então, é algo totalmente positivo. E quando você destaca isso, é algo importante também, de uma aqui das perguntas, que foi justamente a questão do triênio. Você assume a gestão em determinado ponto desse triênio, que está encerrando agora, e que eu queria saber um pouco de o que destaca, né? O que, José Olavo, você destaca dessa primeira gestão em relação a conquistas. Eu acho que é até algo meio complicado de se falar, porque a gente tem o cinquentenário aí no meio dessa jornada, mas também teve algo, assim, outros pontos muito importantes, né? Que, enfim, aí eu deixo para você essa análise. Uma pergunta aí um pouco complexa, de destacar o que, assim, maiores conquistas, maiores pontos. É muito difícil, né? A gente falar, são várias ações, várias coisas que aconteceram. Uma das conquistas, assim, que a gente viu, era a intenção nossa, era essa proximidade com a BCZ. Hoje nós estamos cada vez mais próximos, a BCZ faz questão dos eventos. A gente viu os institucionais da BCZ, a logo, a FASU está lá. Uma outra coisa era tentar um ponto de equilíbrio financeiro. Nós não estamos ainda assim equilibrados, mas ela está respirando, ou seja, a água já abaixou um pouco. Nós entramos, a água estava aqui e isso era muito complexo. Porque quando você entra e a empresa está com problema financeiro, você tem que tomar algumas medidas, às vezes, mais fortes. E foi aceito. Eu sei que, às vezes, pessoas se questionam tudo, mas eu sempre falei assim, eu estou aqui para ajudar. Eu não estou pensando em causa própria. Na verdade, eu nem poderia estar aqui, porque eu tenho os negócios familiares, tenho minha família, minha mulher, meus filhos. Mas a gente, quando assumiu a missão, uma das coisas era tentar voltar aos trilhos. Eu acredito que nós estamos no caminho certo. Ainda tem muita coisa ainda para desbravar, mas nós estamos no caminho certo e as pessoas entenderam o que seria a missão. Não era missão, né? Missão acho que é muito forte. Reposicionamento. Então, e assim, a gente tem muito caminho para andar, sabe, Raiane? O ano que vem, quem estiver assumindo a instituição, ela tem que mexer agora também em processos. Isso no questionamento que a Daniela falava, assim, não precisa mexer em processos. E processos, querendo, a gente precisa melhorar a nossa informática. Eu acredito que os nossos softwares estão um pouco defasados, tanto que nós estamos fechando um contrato com uma empresa para tentar melhorar e fazer uma integração, porque hoje a gente vê muito puxadinho. O financeiro tem um software, o acadêmico tem às vezes eles não se comunicam, isso é péssimo. A gente precisa de dados, a gente tem que procurar. Fica muito manual, sim. Isso, fica manual e aí perde tempo. Você está gastando massa de trabalho para uma coisa que poderia ser automatizada. Então, e nós estamos chegando cada vez mais para frente. E isso, o processo tem que ser feito. Então, é uma das dores que eu sinto que precisa ser feita. Nós estamos tentando fazer. E outra coisa que foi de sucesso, como a Daniela falou, a gente colocar mais alunos. Então, na nossa gestão, graças a Deus, foi a primeira vez que teve mais de 1.000 alunos dentro da FASU. Nós chegamos a 1.067. Sim. Depois você tem entrada, saída. No meio do ano, geralmente é mais complicado, porque a saída é maior do que a entrada, porque é um vestibular que o ensino médio, geralmente, ele não atenta, né, Gustavo? Porque ele não final do ano que é o boom, né? Porque não formaram ainda, né? Sim. Então, a entrada no meio do ano é complicado para todos os setores. Então, se você me perguntar qual são vários. São vários. Todas, né? E sim, a gente pegou e tentou, quando a BCZ nos procurou, sentamos 3 pessoas, fizemos um projeto, falou assim, a ideia é reformular isso. Essas 3 pessoas é o Caio, que foi o diretor, eu queria agradecer aqui em público, e o Zé Neto. Nós falamos, o que nós precisamos remexer nisso aqui? Então, nós entregamos um projeto para a BCZ. Falou, a BCZ, é isso aqui. É lógico
que não é 100%, você tem voltas, caminhos e tal, mas grande parte que a gente estava enxergando, as coisas estão acontecendo. Mas ainda, igual o Gustavo falou, tem muita coisa acontecendo. E graças a Deus, né? Porque as coisas têm que acontecer, senão ela fica muito... Você cai no monótono, né? Então a gente tem cada vez mais desafios. Foram 10 anos, né, na FASU. Então, 10 anos. É muito simbólico a minha entrada na FASU, que foi por conta dos 40 anos da FASU, ali por uma indicação da professora Carla Borges, com o então diretor Fábio Melo Borges, né, que ele faleceu, e foi ele que me deu essa primeira oportunidade. E foram muitos aprendizados ao longo desses 10 anos. Então, muitas coisas aconteceram na FASU, tive grandes conquistas em relação à questão da implementação do FASU News, vários eventos, acontecimentos. Então, acompanhei a FASU conseguindo vários prêmios. Então, a primeira vez que a agronomia da FASU ficou em primeiro lugar no RUF, né? Então, eu estava lá e, para mim, isso foi muito significativo. E, lógico, eu também construí uma carreira fora da FASU, graças à visibilidade que eu tive na FASU. Então, tem aí a minha empresa de consultoria. A gente está aqui num momento de conclusão, né? Interessante mencionar. Vamos concluir o cinquentenário, José Olavo vai concluir o triênio, estamos concluindo a temporada do FazuCast, inclusive eu gostaria de agradecer muito a Érica, o Júnior, o Elcio, quando a gente fala de estreitar laços com a BCZ, isso está visivelmente aqui no podcast que nós estamos usando, o estúdio da BCZ, que foi tão gentilmente cedido, né? Sim. E antes de começarmos, né, o episódio, a gente estava falando a questão de encerrar o episódio com um momento mais afetivo de falar qual a principal memória de vocês com a FASU, se a gente falava no geral da história ou só do cinquentenário, porque veja bem, José Olavo, a história dele começa lá com o pai dele, então é uma história assim, muito longa para pegar só uma memória. Vocês têm 10 anos aí em conjunto, é uma década também, é muito tempo, e aí você já começou também no seu tom ali meio que de conclusão também, aí eu pensei aqui, como que a gente vai fazer esse momento de encerramento do podcast, porque é muita coisa para a gente analisar, né? Sim. Eu também, fazendo 10 anos de FASU esse ano, não consigo pensar num só momento, né, especial ou de recordação assim, mas o que eu consigo pensar por mim mesmo, é o que eu acredito que a FASU também ofereça e seja para as outras pessoas, é que a FASU é um universo de oportunidades. Então, a FASU em nenhum momento, enquanto empresa, enquanto negócio, promete algo que ela não entrega. Então, a gente, enquanto marketing, comercial, comunicação, tem muito orgulho de vender a FASU, de falar bem sobre a FASU, de se sentir pertencente, porque é realmente um universo de possibilidades para os nossos alunos, para os nossos professores e para todos os nossos colaboradores também. Então, ao longo desses anos, se eu e a Dani estamos aqui, é porque nós entramos estagiários e tivemos oportunidades de nos desenvolver até, de fato, chegar enquanto gestores dos nossos setores. Mais recentemente, agradecer novamente a oportunidade de ser docente, mas a FASU é um mundo de oportunidades para todas as figuras que ali estão envolvidas, do aluno ao colaborador. Então, eu acho que esse é o grande diferencial, a grande marca que a FASU deixa na vida das pessoas, entendeu? Eu vou falar 2 momentos marcantes. Então, um do cinquentenário e um da FASU em si. Eu acho que da FASU em si foi o meu primeiro dia de trabalho, que foi na cavalgada da FASU, uma ação dos 40 anos da FASU. E ali eu conheci o universo que era a FASU, eu não tinha esse contato tão grande com o agro. E agradecer assim, muito, né, que naquele momento, de pessoas assim, que fizeram parte da trajetória da gente, da oportunidade, como eu mencionei, a professora Carla Borges, o Fábio, o João Marcos, que era o gerente de marketing na época, e o Dudu, que está lá conosco até hoje, também faz parte da nossa trajetória. E para mim aquele dia foi muito marcante, porque eu cheguei e eu vi aquele tanto de cavalo, e eu fiquei assim, gente do céu, o que é isso? O que está acontecendo aqui? E eu pensei, isso aqui que é o trabalho, e eu achei o máximo. Eu falei assim, meu Deus do céu, descer para fazer foto desse pessoal, e cavalo, e queima de alho, e o trem acontecendo, e eu falei, e eu gostei daqui. Aqui é um trem movimentado, esse negócio de ficar sentado dentro de um escritório e mexendo na frente de um computador, num ar-condicionado, isso não é para mim. Eu não aguento ficar quieta. Eu um TDAH, né? A gente tem ali aquela loucura. E eu acho que eu preciso realmente de lugares que me permitem viver assim mais, sabe? Sair, mexer
conversar com uma pessoa, então eu sou essa pessoa. E foi naquele dia que eu entendi que a FASU era aquele lugar, que ia ter evento, que ia ter movimento, é prática, é professor. Então, assim, acho que esse foi um momento muito marcante, foi o meu primeiro dia da FASU. E um dia muito marcante, eu acho que vai ter outro que vai ser mais marcante do que esse, mas como ele ainda não aconteceu, então eu vou nesse agora, que foi o dia da abertura da Cápsula do Tempo. Aquele dia me marcou muito, porque quando abriu a cápsula e aquela ansiedade de não saber o que esperar, a gente ficou assim, meu Deus do céu, e a gente convidou todo mundo, e se não der para ler as mensagens, acabou o evento, o que nós vamos fazer? E aí eu fiquei muito ansiosa, porque eu fiquei com muito medo de não dar para ler as cartas. E eu pensei, e aí até abrir a Cápsula do Tempo, eu fiquei muito nervosa. Então, para mim, aquele foi o momento mais marcante do cinquentenário. A gente conseguiu recuperar 37 cartas, né, Rayane? E, assim, legíveis. Inclusive, nós conseguimos recuperar 3 cartas de pessoas que estavam lá na FASU, no momento, no evento. Então, assim, foi muito marcante para mim. O momento mais marcante de todos foi realmente a abertura da Cápsula do Tempo. Mas, como eu disse, é um momento muito pessoal, né? Cada um teve um momento mais marcante. Rayane, são várias ações, várias coisas. Uma das coisas assim que eu achei, eu estava lembrando aqui, tentando fazer um flashback, muita coisa, mas assim, um momento que eu tive, que foi fora dos 50 anos, foi uma época, um dia que o meu pai foi lá. Meu pai foi lá na FASU, e aí a Daniela, muito perspicaz, ela foi e gravou um vídeo meu e dele. Isso me marcou também, sabe? Ele sentou na sua cadeira? Ele falou, não, cadeira do senhor, o senhor é coisa, entendeu? E eu tenho esse vídeo, isso me marcou, sabe? Nós somos muito próximos ao meu pai, a figura do meu pai era muito próximo, a família em si, né? E eu lembro muito bem desse dia. Ora, a Cápsula do Tempo também foi muito show, porque era um evento muito esperado, né? Era um evento que o pessoal tava 25 anos, e aí não vai ter mensagem, vai dar para ler. E eu falei, gente, se não tiver, tá bom. Tá bom, Você fez um negócio. Vai ter a nova. Vai ter a nova. E nós fizemos uma outra e aprendemos. Então, por exemplo, nós não tínhamos colocado nada de proteção. Então, ela teve uma umidade e algumas cartas, elas perderam, né? Então, esse ano nós já pusemos um saquinho plástico. Aprendemos, cada um escreveu. Daqui 25 anos vai ter a abertura de novo. Oxalá nós estaremos lá, né? Isso aí, amém. Deus, seja ou não, pelo menos a história está lá marcada. Eu vou estar. Eu não sei. Eu já não sei, eu não afirmo isso. Eu não se Deus sei. quiser. Profetiza, vai. Eu não sei, eu vivo muito o presente, o futuro a gente até... Eu já vou deixar gravado aqui para vocês me convidar, viu? Até a Daniela foi muito feliz numa frase que eu gosto dela. Eu acho que até você falou que vai ser na capa da revista, né? Eu gosto muito dessa frase. Honrar o passado. Honrar o passado, viver o presente. Celebrar o presente. E projetar o futuro. Eu acho isso aí é a cara da FASU, é a cara dos 50 anos, é a cara que a gente está projetando. São vários projetos. Se eu te falar, nós estamos falando só da informática. Não, mas tem outros projetos que a gente não pode falar spoiler, porque a gente tem que esperar acontecer. Mas, assim, cada vez mais a gente está tentando modernizar a instituição. E, se oxalá eu tiver o ano que vem, não sei, isso não depende de nós, mas a gente vai entregar a escola melhor do que recebemos. Eu achei, pelo menos, é importante isso. E, já que nós estamos finalizando, eu gostaria de agradecer todo mundo. Todo mundo. Toda pessoa tem sua contribuição. Sim. Desde vocês três aqui, mas nós estamos falando do Nilton, do Ricardo, do Tonho, Sim. do Eduardo, dos coordenadores, Dona Ordália, Dona Cida. Então, eu acho que todos fazem que a escola ela cada vez mais cresça e proporciona isso. Então, cada um tem a sua importância. Eu não vou conseguir falar o nome de todos, porque são mais de 100 colaboradores. Então, vocês me desculpem, eu citei alguns, mas todos têm a sua relevância e todos têm a sua importância para nós. Então, eu queria agradecer de coração todos,
foi um triênio, para mim, que foi um de grande aprendizado, mas grande, em termos de gestão, de crescimento, de engajamento. Então, para mim, foi muito importante. E vamos esperar o que Deus nos reserva para o futuro. E você, Rayane, qual foi o momento mais marcante? Eu queria mencionar um ponto que eu acho que não foi o mais marcante, mas que tem muito a ver com a questão do que o Gustavo falou da FASU ser um ambiente de oportunidade. Estar aqui apresentando o FazuCast, para mim, pessoalmente falando, é algo muito importante, porque em determinado momento ali da minha carreira, da minha formação, eu fui desacreditada do meu potencial para apresentação, para TV, enfim, para vídeo. E quando a Dani falou, me ajuda a estruturar a questão do FazuCast, eu estava escrevendo, e um dia ela falou assim, aí você vai apresentar, né? Aí eu tô assim, como assim eu acho que eu não vou, não. Mas, enfim, foi uma grande oportunidade. Aquele episódio que a gente gravou muito, ficou muito bacana, ficou interativo. Então, assim, agradecer a oportunidade que vocês 3 estão me dando, e eu acho que, de momento, eu também não poderia deixar de mencionar a cápsula do tempo, aquela carta falando sobre a febre aftosa, que a pessoa esperava que nós fôssemos um país sem febre aftosa, e nós somos. Inclusive, a minha mensagem para daqui 25 anos, eu tentei fazer algo num tom mais descontraído, eu coloquei que eu desejo que a BCZ traga um show da Taylor Swift. Então... Estaremos eu e Taylor Swift aguardando por esse momento, mas enfim, brincadeiras à parte, eu acho que é isso. É um agradecimento mesmo pela oportunidade, que está sendo muito, muito acolhimento, muito pertencimento. E o Gustavo, ele não falou também qual que foi o evento dele favorito dos 50 anos. Não, eu acho que o meu evento favorito foi a cápsula, sem dúvidas, pela expectativa e pelo que a gente conseguiu plantar para o futuro, agora também. Isso. E agradecer, né, Rayane, você que conduziu tão brilhantemente o FazuCast. E quem sabe aí futuramente não possa ter novas temporadas, né? Novas temporadas. E vamos encerrar, mas algum complemento de memória importante? Eu acho que é uma palavra para resumir, que eu gosto de usar, seria gratidão. Gratidão. E é isso, gratidão também aos telespectadores, às pessoas que assistiram e a gente. Quem sabe para o próximo ano a gente não tem uma nova temporada, especificamente essa edição de 6 episódios, ela foi desenvolvida para os 50 anos da FAZU. Nós tivemos 6 episódios, foram 15 entrevistados, mais de 20 cortes para as redes sociais. Então, gratidão a todos que acompanharam, que nos acompanharam até aqui.